Olá pessoal, me chamo Axa, faço parte do PET Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou aqui para mais uma apresentação de um seminário cujo título é A Introdução à Computação Forense. Bem, durante esse seminário nós vamos abordar um pouco sobre o que é a computação forense, a complexidade e evolução da computação nesse âmbito, terminologia e conceitos básicos da computação forense, alguns conceitos para nós compreendermos mais sobre o assunto, os crimes cibernéticos e seus vestígios, os aspectos e exames abordados na computação forense e, por fim, algumas considerações finais sobre o que abordamos. Bem, inicializamos com o que é a computação forense. A computação forense ela é a vertente das ciências forenses que objetiva a análise do vestígio cibernético com a finalidade de identificar, preservar, recuperar, analisar e apresentar fatos e opiniões sobre a informação digital. Então, ela faz parte da ramificação da criminalística, juntando com diversas outras áreas. A computação ela abrange toda uma área multidisciplinar, podendo se correlacionar com diversos âmbitos, como a medicina legal, como a balística, como foi citado aqui. Com essa evolução tecnológica, a gente tem muitos crimes envolvendo esses âmbitos conjuntos. Então, tem casos de fabricação de armas caseiras de fogo por meio de impressoras 3D. Então, é um crime que vai permear ali a área da computação e a área da balística. Temos também análise de dispositivos médicos, como marca-passos. Então, são áreas multidisciplinares que trabalham de forma conjunta para resolver e tentar evidenciar o que ocorreu. Bem, temos agora um pouco sobre a complexidade e a evolução da computação. Como assim? Quando a gente fala sobre a complexidade e a evolução da computação, a gente pensa na evolução da computação como algo que auxilia ao ser humano, que nos ajuda a ter mais comunicação, um relacionamento melhor, a própria questão do remoto, do trabalho remoto, são coisas que a evolução da computação nos trouxe de benefício. Mas, com essa evolução, a gente tem tantos benefícios assim para nós, mas ela também impacta na área criminal, porque também abre um caminho para vários crimes cibernéticos, vários ataques, várias invasões. Então, é um caminho de duas mãos, né? Nesse sentido, com esse avanço, a gente também tem a complexidade de resolução desses crimes com várias novas gamas de atuação. A internet das coisas é uma desses âmbitos, porque ela está tendo uma abrangência muito grande, criando uma rede conectada com vários dispositivos, aumentando cada vez mais essa conexão, abrindo espaço para ataques e novas práticas ilícitas. Então, a gente tem aqui, esses dados são da Cisco, durante a Cisco Live, realizada em Cancún. Daqui a 5 anos, cada pessoa terá pelo menos 3 dispositivos conectados. Então, assim, é algo que está sobrepondo a capacidade de análise desses crimes. Então, o Brasil terá 724,2 milhões de dispositivos conectados em 2022. Isso é a previsão que ela faz lá no site. Então, são muitos dispositivos e inúmeros ataques possíveis sendo feitos a esses dispositivos. Em contrapartida ao aumento dos dispositivos, né, nós temos que o volume de ataques de DOS vai chegar a dobrar até 2022 em relação ao ano de 2018, que atingiu cerca de 8,7 milhões. Então, vamos ter um crescente índice de ataques. Em seguida, nós vamos ver um pouco sobre a terminologia e conceitos básicos da computação para entendermos mais como é que funciona esse assunto. Então, começamos aqui com a criptografia.
A criptografia é o estudo e aplicação de métodos que transformam a informação plana e aberta em um conjunto de dados inteligíveis, de dados criptografados, né, fechados às partes não autorizadas. Tem como princípio objetivo permitir a troca de mensagens sigilosas em um ambiente inseguro. Ou seja, a criptografia ela vem para tentar fazer a segurança dos dados de forma que só as pessoas autorizadas tentem acessá-los. Junto com ela, a gente tem um hash criptográfico, que é basicamente uma função de hash criptográfico, um algoritmo de hash, que ela é uma função matemática cujo resultado é um valor de tamanho fixo, gerado a partir de uma entrada arbitrária. Na computação forense, os arquivos geralmente são utilizados como parâmetros de entrada dessas funções. Então, a gente permite identificar 2 ou mais arquivos que possuem conteúdos idênticos a partir desses hashes. Outra característica também, que é importante dizer, é que ela possui uma função de unidirecionalidade, ou seja, a partir de seu resultado é impraticável produzir outro parâmetro de entrada. Então, a gente tem a garantia que aquele arquivo foi feito, que aquele arquivo é o original, que não foi alterado, que não foi mexido. Então, ela ajuda nesse âmbito. Nós temos aqui seguindo a análise live, né? Que é um termo que nós utilizamos para análise quente, análise online, que é basicamente a análise realizada diretamente no equipamento com o sistema operacional em funcionamento, nele funcionando, nele vivo, né, digamos assim. É destinada à análise dos dispositivos e dos dados em tempo de execução. Aí temos também a análise pós-morte, que é justamente o oposto. A análise offline, que trata do exame realizado quando se deseja aumentar o grau de preservação da evidência questionada. Nesse tipo de exame, opta-se por criar uma imagem forense, uma cópia exata da evidência, protegendo contra gravações involuntárias e afins. Ele funciona mais quando a gente não precisa preservar tantos os dados voláteis, que seriam os dados enquanto o computador está ligado, né? Em seguida, nós temos a análise forense computacional. Bem, é o tipo de análise realizada em dispositivos computacionais, tanto em software quanto em hardware. Toda análise nesse sentido que trabalha com foco da análise de evidências cibernéticas, a fim de trazer indicativos de autoria, de materialidade, dinâmica de fatos, geralmente relacionada a violações legais, ou seja, é uma análise voltada a descobrir se houve alguma infração ali cometida. A antiforense. Antiforense é um recurso usado para encobrir a existência, quantidade e a qualidade de evidências de determinado recurso. Ele pode objetivar e dificultar a análise das evidências ou torná-las impraticável. É basicamente o que o suspeito faria, né? Ele encobriria os seus traços, os seus rastros. Temos aqui também o arquivo composto. É basicamente um arquivo binário, cujo conteúdo é formado por outros arquivos, como um arquivo compactado, tipo LibreOffice, Microsoft Office. Aí a gente tem também o arquivo imagem, que é uma imagem pericial, uma imagem forense. É um arquivo que contém a cópia exata da mídia submetida a exame. Então, dependendo das opções, o processo de cópia, o arquivo pode ser fragmentado em arquivos menores, ou pode ser compactado. Então, é basicamente uma cópia do arquivo original. Aí temos a cadeia de custódia, que já é todo um assunto mais complexo aqui, né?
Ele é um registro detalhado de todos os passos, pessoas, ambientes, mídias e informações, direta ou indiretamente relacionadas à perícia. Então, é fundamental para instrumentar o processo de dar suporte à investigação. Ele vai basicamente mapear todos os passos do vestígio. Temos também a computação em nuvem. Esse é um termo já comum, né? Nós vemos mais no dia a dia. É um termo utilizado para caracterizar os serviços de internet que oferecem recursos computacionais. A própria Google, a Amazon, temos várias empresas que trabalham com essa utilidade da computação em nuvem, né? Seguindo aqui, temos a Deep Web. Esse também já é um termo mais conhecido. Ele é dado para parte da internet cujo conteúdo não está indexado pelos serviços de busca mais populares, como o Google. Ele é um acesso mais restrito, geralmente é feito por meio de navegação anônima, e tem conteúdos clandestinos e vários conteúdos ilegais. Temos a duplicação pericial, que trata-se de um processo de aquisição de uma evidência cibernética, na qual é realizada a cópia bit a bit de determinada informação. É basicamente uma duplicação exata do arquivo original, diferente das nossas outras duplicações que a gente tem, né? O arquivo imagem, que a gente falou anteriormente, que ele já pode ser repartido em outros arquivos. Essa não, essa é exatamente a mesma cópia. Temos a imagem digital, que é um arquivo criado ou editado, pode ser editado também, por meio de um eletrônico. Geralmente a gente tem câmeras digitais, né? Softwares como o Photoshop, que vão estar que entram nesse conceito. Temos uma intrusão, né? Palavra mais conhecida. Ela é uma atividade de caráter voluntário que leva à violação das políticas de segurança da informação de organização. Podendo ser interna ou externa, né? A pessoa pode ter acesso ao local original ou pode ter acessado remotamente e feito a intrusão lá no sistema. Temos o laudo, que é um documento técnico, científico de caráter formal, elaborado pelo perito. Ele é basicamente para apresentar o resultado da análise pericial, de modo que seja compreensível aos demais que vão precisar ler, né, para poder entender o que ocorreu naquele crime, naquele ato ilícito. Então, é basicamente um parecer técnico. Temos o malware, que são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em computador. Basicamente um vírus, né, infectando ali o sistema. Temos a mídia questionada, que é uma mídia de prova, é a mídia objeto da investigação. Os tipos mais comuns são pendrives, discos rígidos, esses mais mídias de acesso, né, HDs. Temos a mídia de destino, que é um suporte para o qual o conteúdo das mídias questionadas é copiado, para a gente pegar os dados para preservar esses dados, né? Penúltimo, nós temos o vestígio cibernético, que é um vestígio digital, que seria qualquer informação de valor probatório que tenha sido armazenada ou transmitida em meio digital. Ela pode ser utilizada para a comprovação de um crime. E temos o wipe, que é uma técnica empregada para apagar mídias. É um apagamento seguro de mídias, usada principalmente para a reutilização de mídias de apoio aos exames periciais, evitando que informações anteriormente existentes contaminem uma nova análise pericial. Então, esses são alguns conceitos bem teóricos que se utilizam na computação forense para poder compreender e falar na linguagem pericial, né, na linguagem forense. Então, agora seguindo, nós temos os crimes cibernéticos e seus vestígios. Bem, a definição, de acordo com a Symantec,
é que a criminalidade cibernética pode assumir muitas formas e ocorrer em qualquer hora ou lugar. Da mesma forma, os criminosos cibernéticos usam métodos diferentes segundo suas habilidades e seus objetivos. Então, eles tratam a definição de crime cibernético como sendo qualquer delito em que tenha sido utilizado um computador, uma rede ou um dispositivo de hardware. Então, nesse sentido, o computador ou o dispositivo, né, ele pode ser o agente, o facilitador ou o próprio alvo do crime. Então, o delito ele pode ocorrer apenas no computador ou ele também pode ocorrer fora dele. Bem, pelo que nós vemos na definição, o computador ele pode ser o agente, o facilitador ou o próprio alvo. Então, o crime pode ocorrer sim fora dele. Para compreender melhor a ampla variedade de crimes cibernéticos, é necessário dividi-los em duas categorias gerais. Então, a gente faz essa divisão para entender como esses crimes estão ocorrendo. Na primeira, o computador ele é apenas uma ferramenta de auxílio aos criminosos que praticam os crimes conhecidos. Crime conhecido como sonegação fiscal, compra de votos em eleições. Crimes que eles seriam feitos e seriam cometidos mesmo sem o auxílio do computador. Mesmo se não existisse computador, ainda seria possível a realização desses crimes, como falsificação, entre outros inúmeros crimes. Ou seja, o dispositivo computacional seria só uma forma de auxílio para cometer esses crimes. Já o segundo tipo, o computador ele é a peça central para o empreendimento do crime, ou seja, sem o computador, aquele crime não existiria. Como, por exemplo, fraudes bancárias pela internet, compartilhamento de pornografia infantil por redes sociais, ataques a outros computadores, por exemplo, invasão de segurança, seriam crimes que eles estariam completamente voltados ao computador e ele seria a peça central daquele crime. Aí nós temos agora alguns exames e alguns aspectos para solucionar e trabalhar nesse aspecto de resolução do crime. Bem, temos aqui o primeiro ponto, que é a identificação, isolamento, coleta e preservação do vestígio cibernético. Meu Deus, o que é isso tudo? Bem, um dos maiores desafios da computação forense é delimitar a abrangência de um determinado cenário criminoso, ou seja, determinar o que foi que aconteceu naquele crime, qual é a área que foi afetada por tudo aquilo. O que a identificação, isolamento e coleta fazem? Bem, a identificação nada mais é do que identificar o vestígio, né? Procurar e buscar saber qual é o vestígio que tem ali naquele crime. O isolamento nada mais é do que não permitir que outras pessoas não autorizadas tenham acesso àquele vestígio, àquele local. E a coleta seria coletar o computador, coletar os dados, as informações que o crime foi efetuado. A preservação seria guardar de forma que apenas as pessoas autorizadas tivessem acesso a manipular aquele vestígio, né? E é basicamente isso. Em seguida, nós temos os fundamentos do sistema de arquivos. Esse é um tema mais complexo, né? Já envolve várias coisas. O sistema de arquivos é a camada de software responsável pelo acesso aos dados armazenados nas mídias computacionais, tais como disco rígido, pendrives. Então, os dados eles são armazenados geralmente na forma de arquivos, separados hierarquicamente em pastas. Assim, essa utilização, essa manipulação desses arquivos, ela fica a cargo do sistema. E saber trabalhar e analisar essa alteração, essa manipulação
é uma responsabilidade do perito criminal voltado para a computação, né? Aí temos também os exames em mídias de armazenamento, que são mídias, as mídias comuns que a gente conhece, como os discos rígidos, os pendrives. Seria basicamente inspecionar aquele aparelho para detectar algum sinal de infração. Exames em locais de internet. É necessário entender como os serviços de internet se comportam, a natureza dos protocolos envolvidos no processo de comunicação e de distribuição de informações. São conceitos muito importantes, fundamentais, para fazer os exames e detectar e analisar os vestígios relacionados aos crimes, né? Temos os exames em redes de computadores e dados de interceptação telemática. Então, com o aumento da conectividade do mundo moderno, as redes de computadores se tornaram fundamentais para praticamente qualquer tipo de comunicação, ocasionando milhares de bits de dados sigilosos transmitidos diariamente. Daí, o crime organizado também utiliza a internet para a realização dos mais variados delitos. Então, o profissional da computação forense, ele tem como desafio também coletar e examinar essa grande massa de dados, extraindo evidências relevantes para a investigação e tentar solucionar esses crimes. Outra questão importante é a volatilidade desse tipo de informação, porque ela se perde muito rápido e tem que ser mantida em seguro, para não impactar diretamente na investigação. Então, essa é uma parte muito importante a ser estudada pelos peritos, né? E seguindo, temos exames em imagens digitais, né? O avanço de programas de edição de imagens e a popularidade dos dispositivos móveis equipados com câmeras digitais e edição de vídeos abriu um leque de possibilidades para a perícia em imagens digitais. Então, a gente precisa estudar e ter o conhecimento dessa área para aplicar nos ramos da perícia, como a documentoscopia. As técnicas, quando devidamente aplicadas, permitem a extração de informações úteis para a investigação. Então, estudar esses métodos de processamento de imagens, que trabalham ali na identificação da imagem, da melhoria da imagem para identificar algum rosto, por exemplo, são âmbitos da computação forense. E em seguida nós temos o exame em contestação de pornografia infanto-juvenil, né? E o exame em computação embarcada. Bem, a contestação de pornografia infanto-juvenil representa um grande desafio à perícia forense, né? Aliado ao aumento de casos investigativos, é uma evolução técnica ferramentas que fortalecem o anonimato dos criminosos envolvidos. Tem muitas ferramentas que fortalecem esse anonimato, então a gente trabalha nesse sentido para evidenciar e para buscar como combater isso. E os sistemas embarcados são cada vez mais comuns no cotidiano das pessoas, né? Empresas fazem uso e estão lá, e nós precisamos também ter o conhecimento de trabalhar com eles. Nós temos alguns meios, né, de infração, como os pendrives, os HDs, os sistemas embarcados, como pode ser placas até da internet das coisas, né, dentro dos próprios aparelhos. Então, tem que fazer um estudo a fundo, tem que saber um pouco sobre isso, né, para poder estar ali resolvendo, buscando a verdade. E temos mais exames em equipamentos computacionais portáteis, exames em computação na nuvem, exames em detecção de intrusão, exames em malwares, que são exames que vão ali explorar a vulnerabilidade das invasões, né, na computação em nuvem, por causa dessa mudança de paradigma da computação tradicional para a computação em nuvem. Então, são exames que vão investigar essa invasão dos sistemas e das redes
e os próprios malwares, que são os vírus que atacam, né? Que atacam utilizando de programas maliciosos associados à prática criminosa. Então, seguimos com os exames em dados criptografados, que são técnicas para tratamento de dados criptografados encontrados em análises periciais, abordando as ferramentas para detecção e processamento desses dados, incluindo os próprios métodos utilizados para decifrá-los. São técnicas e métodos para tentar descriptografar dados que são importantes para a segurança e outros métodos. Depois nós temos aqui as técnicas antiforenses, né, que são... O conceito de antiforense já foi abordado anteriormente, né? A computação ela enfrenta uma série de desafios durante a análise de materiais questionados, como a capacidade cada vez maior dos dispositivos de armazenamento. Mas esse não é de longe o mais complexo dos desafios, porque a evolução das técnicas de análise das ferramentas forenses e a disseminação do conhecimento surgiram também, atreladas a elas, as denominadas técnicas antiforenses, que tem como objetivo dificultar ou até mesmo impossibilitar que o processo investigatório ocorra de maneira satisfatória. Nesse sentido, impedindo que seja aplicado técnicas corretas para verificar os elementos errados, porque o próprio suspeito alterou ali e fez uma alteração tentando ludibriar o investigador, né, para tentar encontrar cenas, encaixar em conceitos errados, em contextos errados e fugir do foco dele, né, de buscar a verdade, de buscar o suspeito correto. Então, há muitos casos práticos que demonstram e identificam o uso desses métodos. Então, prosseguindo, nós temos a segurança e defesa cibernética, né? Que é a proteção dos meios tecnológicos destinados ao trânsito de informações, inclusive daquelas que servem a setores estratégicos. São fundamentais para a manutenção da estabilidade e segurança da sociedade, uma vez que vivemos na própria era da informação, né? Na qual a dependência da tecnologia ela é muito grande e aumenta a cada dia. Então, os riscos inerentes à falta de segurança são imprescindíveis de serem tratados e de serem exterminados. Isso está inclusive em outras áreas de conhecimento, é um conhecimento extremamente relevante porque ele abrange outras áreas como as áreas militares e de inteligência, que normalmente são encarregadas da proteção e defesa de uma ação. Então, é bem interessante o estudo e a preocupação com essa segurança da informação. Então, nós temos também as noções de direito cibernético, né, que é basicamente o estudo do novo direito resultante da sociedade digital. Então, ele tornou essencial como ferramenta técnico-jurídica para apoiar os profissionais dos mais variados setores, como análise de riscos, inovações de negócios, prevenção e combate aos crimes de informática. Então, a aderência à legislação em sentido amplo e estrito deve ser um dos pontos norteadores das ações do perito em computação forense, para auxiliar no trâmite e nas legislações e os comportamentos sociais que regem o direito cibernético, né? Então, essa análise forense deve ser exercida num trabalho conjunto. E, por fim, temos os documentos processuais, que são os documentos que o perito responsável fica, né? Aquele encarregado da computação forense, que são, como exemplo, os laudos que eu já citei anteriormente, os relatórios. Então, são documentos que vão estar ali encarregados do detalhamento dos fatos. Bem, finalizando, nós temos que a computação forense ela tem se mostrado fundamental para solucionar os casos judiciais em todo o mundo moderno. A sociedade tem evoluído tecnologicamente e cientificamente a passos largos, muito extremos.
E as revoluções estão ocorrendo em tempos cada vez mais curtos. Nesse contexto, surge, além de novos crimes, novas formas de praticar antigos crimes. Então, é um trabalho dobrado a ser feito. Atualizar-se em conhecimentos, aliar-se a ferramentas computacionais mais modernas e conhecer as legislações pertinentes tem se mostrado o conjunto dos maiores desafios a serem vencidos pelos profissionais em computação forense. É isso, pessoal. Obrigado por assistir.